Olá! Agora nós vamos para a parte de preparo automatizado da nossa aula de preparo endodôntico. É aqui que nós vamos falar dos principais movimentos, dos principais instrumentos e qual a utilidade de cada um deles. Vamos lá! Primeira coisa que nós vamos falar sobre os instrumentos é sobre os movimentos. Quando nós falamos os movimentos rotatórios, não é a maneira correta de se referir à movimentação. A movimentação chama-se automatizada. Quando nós falamos em movimento rotatório, fazer o canal com instrumentos rotatórios, na verdade nós estamos falando apenas de um instrumento. A nomenclatura correta é instrumentação automatizada, porque ela faz o trabalho que seria manual automaticamente por meio de um aparelho. Esses movimentos podem ser divididos em movimento rotatório, movimento reciprocante e movimento oscilatório, como nós já vimos na primeira aula de preparo, quando nós falamos dos conceitos básicos. Então, como a gente já falou, hoje em dia eu julgo que a grande parte dos canais, os tratamentos mesmo, o preparo de canal propriamente dito, deve sempre ser realizado com instrumentos rotatórios. Eu julgo que os instrumentos reciprocantes que nós temos no mercado têm um taper muito alto, então a gente deveria deixá-los apenas para a remoção de gutapercha, para o retratamento ou para a finalização, mas o ideal é que o preparo seja realizado com instrumentos rotatórios. Acho o movimento reciprocante interessante para se fazer também glide patch com instrumentos de taper pequeno e de ponta pequena. Já o movimento oscilatório normalmente é realizado por contraângulos, já estão um pouco fora de uso porque eles já são instrumentos acoplados normalmente a um motor, um micromotor, e aí a gente não tem controle de torque, não tem controle de velocidade. Normalmente são peças utilizadas com a utilização de instrumentos manuais, então eu julgo que esse tipo de instrumento que faz o movimento oscilatório já está ultrapassado. Nós vamos falar então do preparo cervical, nós vamos falar do glide patch, do alargamento foraminal e um pouco do conceito de hibridização. Então nós vamos primeiro ao preparo cervical. O que é o preparo cervical? É o alargamento da região cervical do canal previamente à inserção de um instrumento de preparo, de um instrumento de glide patch. E por que ele serve, né? Por que se faz o preparo cervical? Nós devemos fazer o preparo cervical para diminuir a tensão do instrumento na região apical, quando nós formos fazer na continuação do preparo, para poder ter uma área maior de escape dos restos do preparo e da irrigação, para a gente diminuir as chances de haver um extravasamento de hipoclorito com smear layer, e também para um acesso melhor aos canais radiculares. Então, hoje, a grande maioria dos autores preconiza a utilização do preparo cervical. Outro motivo também, segundo a literatura, é a prevenção da fratura do instrumento automatizado no canal. E o glide patch? O glide patch é o diâmetro mínimo que nós temos que dar ao canal antes do preparo com os instrumentos convencionais. E qual é esse diâmetro mínimo? A maioria da literatura julga que o diâmetro mínimo é 15. Então, em tese, se você vai preparar um canal e na exploração você já utilizou um instrumento 15, você não precisaria de um instrumento de glide patch. Normalmente o glide patch é reservado aos canais mais atrésicos, em que a gente faz a exploração com instrumentos 6, 8 ou 10. Mesmo assim, há muitos colegas, há muitos autores que recomendam, mesmo que você tenha um instrumento 15, quando você coloca o instrumento 15, que você faça um glide patch mínimo com um instrumento próprio. E o alargamento foraminal? O alargamento foraminal é um passo mais polêmico, porque nós temos muitos colegas que o fazem, muitos colegas que o abominam, e eu julgo que o alargamento foraminal faz sim sentido, pode ser utilizado, desde que seja realizado
com critério, sabendo dos riscos de extravasamento. Acredito que o alargamento foraminal pode sim ser realizado. O que é o alargamento foraminal? É a introdução de um instrumento normalmente rotatório, de preferência de baixo taper, na minha opinião um instrumento de taper 1, colocado 1 milímetro além do comprimento real do dente. Então é um passo subsequente à patência. Você faz a patência com um instrumento de fino calibre do tipo 15 ou 10 e em seguida você fará o alargamento foraminal com um instrumento aí que pode variar de 25 até 40, 45, dependendo da anatomia da região apical. Então aí nós vemos os passos para fazer. Primeiro a manobra de patência, aí a colocação do instrumento 1 milímetro além do forame, normalmente é um instrumento rotatório, para mim de preferência um instrumento com o taper 1, a realização então do movimento de ultrapassagem 1 milímetro do comprimento real do dente e o retrocesso do instrumento. Não há necessidade de grandes preparos, é apenas a colocação e a retirada desse instrumento 1 milímetro além do comprimento real do dente. E o que é hibridização? Hibridização é um conceito mais novo, mais moderno, de que nós podemos utilizar instrumentos diferentes, de tipos diferentes, de marcas diferentes, com movimentos diferentes em determinadas fases do preparo do canal. O conceito de hibridização é muito interessante porque ele prevê preparos prévios de regiões, como por exemplo o preparo cervical, como por exemplo a realização do glide patch, e com isso, com o conceito de hibridização, nós temos então um menor gasto de instrumentos, nós temos uma menor chance de fratura e, portanto, um preparo mais racional do canal, um preparo mais seguro e até mais econômico e com segurança. Nós temos aí maior respeito à anatomia de cada dente requer um tipo de tratamento, cada canal requer um tipo de instrumento, uma troca diferente de instrumentos. Isso vai fazer então que haja menos desgaste, maior vida útil dos instrumentos e aí nós vamos ter, como a gente já falou, um menor risco de fraturas. E qual a sequência de preparo do preparo endodôntico, desde o começo até o seu final? Então, a primeira fase é a exploração, como nós já falamos na aula anterior. Segunda fase, o preparo cervical, seguido da patência, do alargamento foraminal, seguido do glide patch e do preparo do canal propriamente dito. As sequências podem variar de acordo com o operador, de acordo com a anatomia do canal, de acordo com a escolha de cada um, mas basicamente esta é uma sequência razoável de preparo automatizado dos canais radiculares. Então, como nós já mostramos, a exploração sempre é realizada com um instrumento fino, 8, 10 ou 15, algumas vezes podendo usar até um instrumento 6. O preparo cervical vai ser realizado com instrumentos normalmente rotatórios, com um taper mais alto, com uma ponta mais fina. A patência é realizada com um instrumento fino, normalmente de 8 a 15. O glide patch realizado com um instrumento fino, normalmente ponta 15, taper de 1 a 3. O alargamento foraminal realizado com um instrumento de 25 a 40, 45 e também um taper pequeno, de preferência um taper 1. O preparo do canal realizado então com instrumentos de tapers progressivos e pontas também progressivas. Nós vamos aí de uma ponta 20 até uma ponta 40, 45, 50. Nós vamos inclusive variando os tapers. E os instrumentos, vamos ver aí as características de cada instrumento que nós utilizamos para o preparo do canal. Então, os primeiros instrumentos são os instrumentos de exploração. Como a gente já falou na aula de instrumentos manuais, são os instrumentos com ponta de 6 a 15, um taper de 1 a 2
esses instrumentos são de aço ou de aço especial. Os mesmos instrumentos que são utilizados para a patência. Os instrumentos para preparo cervical, nós temos aí vários instrumentos que nós temos no mercado brasileiro. Todos eles têm algo em comum, uma ponta 15, são instrumentos de taper 8 a 12, portanto tem tapers grandes, podem ser de aço ou de níquel titânio tratado, e eles têm como característica também serem instrumentos mais curtos. A grande maioria dos instrumentos de preparo cervical é muito fácil da gente identificar. São instrumentos curtos, com um taper alto e com a ponta pequena. Os instrumentos de glide patch também são bem diferentes, também são de fácil identificação. São instrumentos com pontas pequenas, normalmente pontas 15 por volta de 15, com taper pequeno, normalmente de 1 até 3. São instrumentos mais longos, porque eles têm que chegar até o final do canal. Normalmente eles são de níquel titânio ou de níquel titânio tratado. Aqui nós vemos na figura vários instrumentos para glide patch que nós temos no mercado brasileiro. Aí, instrumentos de alargamento foraminal, na minha opinião, o único instrumento que nós temos que pode ser usado dedicadamente para alargamento foraminal são os instrumentos da Logic, da Easy, os instrumentos de taper 01, que vai desde a 2501 até a 40, 45, 50, 01. Instrumentos para o preparo rotatório, né? São instrumentos, como a gente já falou, de ponta que vai variar de 20 até 40, 50, 60, dependendo da sequência. Normalmente de níquel titânio, a grande maioria hoje em dia são de níquel titânio tratado. Os tapers vão variando de 3 até o taper 7, 8. Eu particularmente dou preferência aos instrumentos mais conservadores, com taper 3, 4. Então esses são alguns instrumentos que nós temos no mercado brasileiro. E aí nós vemos também os instrumentos reciprocantes que nós temos no mercado brasileiro. São instrumentos normalmente com tapers maiores, o que na minha opinião não significa um preparo racional, é um preparo com mais forças, mais chances de fratura, tanto de instrumento como fraturas da dentina. São instrumentos com tapers aí de 5 a 8, normalmente de níquel titânio ou, principalmente hoje em dia, de níquel titânio tratado. Vocês podem ver aí vários instrumentos para preparo reciprocante que nós temos no mercado brasileiro. Terminando a nossa aula de preparo endodôntico, nós temos diversos materiais de estudo sobre sequências de preparo, sobre instrumentos diferentes. Então, eu espero que vocês aproveitem bem esses materiais e bons estudos.